Olá! Também iniciaremos a apostila de ciências e as páginas a serem resolvidas são 3, 4, 5, 6 e 7. Começamos com o tema da unidade 7, Astros em Movimento. Você já esperou um dia inteiro para que pudesse passear com a sua família no dia seguinte? Já esperou um mês ou um ano para que a data especial chegasse? Os períodos do tempo, como o dia, o mês, o ano, estão relacionados com os movimentos dos astros no céu. Você está preparado para descobrir como essa relação acontece? Então vamos lá. E aqui observamos a ilustração e o satélite natural da Terra, a Lua e o planeta. Começamos agora com o assunto. Marina é uma menina que se tornou detetive por acaso. Em uma aventura, ela vai a Paris, na França, ao lado de Sherlock IV, neto do famoso detetive Sherlock Holmes, seu herói. Leia o trecho dessa história e converse com os colegas sobre as questões a seguir. Depois de 11 horas de viagem, ele iniciou com entusiasmo. Bonjour, mademoiselle. Maria, você está na França? O jato já estava pousando sobre uma plataforma. Marina estava apreensiva em sua poltrona. Depois de alguns instantes, a porta do jato se abriu. Ela olhou para Sherlock IV, esperando uma reação, vindo levantar da sua cadeira, mas apenas recebeu algumas palavras. Bem, está entregue, minha cara. Uma colaboradora está à sua espera do lado de fora e a levará ao hotel Le Tourville, onde você poderá tomar o café e descansar. O fuso horário aqui tem uma diferença de 4 horas. Viagens longas entre cidades que apresentam diferença de horário pode causar mal-estar e cansaço. De acordo com o texto, o que Marina poderia fazer para se sentir melhor? Pessoal, para que ela possa se sentir melhor, ela deve descansar para entrar no ritmo, entrar na hora do dia, né, condizente da onde ela está. A Marina viajou por algumas horas e chegou a Paris, na França, com somente 4 horas de diferença em relação à cidade onde mora, que fica no Brasil. Você sabe o que define a diferença de horário entre os dois locais? Então, pessoal, nós estudaremos sobre isso e exploraremos os paralelos e meridianos. Você já ouviu falar em fuso horário? Sabe o que essa expressão significa? Então, nós vamos discutir e descobrir sobre esse tema. Rotação da Terra e contagem do dia. Para quem tiver o aplicativo e tiver interesse, temos o Realidade Aumentada aqui. Você já estudou que a Terra realiza os movimentos de rotação e de translação. Rotação é a volta que a Terra dá ao redor de si mesma, em torno de um eixo imaginário, e tem duração de aproximadamente 24 horas, ou seja, um dia. Aqui temos puxando, o movimento de rotação determina o período de um dia na Terra. O movimento de rotação é responsável pela ocorrência dos dias e das noites, que iniciam em momentos diferentes pelo planeta. À medida que gira em torno do seu eixo, uma parte dela é iluminada pelo Sol, nessa parte é dia. A outra parte fica no escuro, nesta parte é noite. Observe na imagem que é um dia em São Paulo e noite em Paris. Então, observamos aqui o hemisfério norte, o hemisfério sul. Aqui está localizado São Paulo e aqui Paris. Aqui nós temos o eixo de rotação imaginário. E temos aqui descrito também nas tarjetinhas, durante o movimento de rotação, a Terra gira ao redor de si mesma, em torno de um eixo imaginário. E acima temos os astros estão fora da escala de tamanho e distância.
tá? Que não é deste tamanho na realidade. Você sabia, para organizar os horários, em todas as cidades do mundo foi criado o sistema de fusos horários. Nesse sistema, o mundo está dividido em zonas horários, em zonas horárias que apresentam o mesmo horário. Em virtude de seu tamanho, o Brasil está dividido em 4 zonas horárias, sendo que o horário de Brasília, em amarelo no mapa, é o oficial. Então, quando nós ouvimos assim, horário de Brasília, 8 horas e 40 minutos, está dizendo que é o horário oficial. E aí nós temos aqui os demais horários, porque tem a diferença de fuso horários dentro do Brasil mesmo, tá? Então, vamos lá. Outras evidências de rotação na Terra. Passamos para a próxima página e começamos. Em razão do movimento de rotação da Terra, vemos o Sol se movendo no céu durante o dia. Na verdade, o Sol não se move, mas aparenta se mover conforme a Terra gira ao redor de si mesma. Nesse movimento aparente, no início do outono e da primavera, o Sol surge na direção do ponto cardial leste e se põe na direção do ponto cardial oeste. Aqui nós temos o surgimento do Sol, aqui a parte norte, e o pôr do Sol no oeste. Apenas os primeiros dias da primavera e do outono, o Sol surge no horizonte exatamente no ponto cardial leste e se põe no ponto cardial oeste. Continuando, a trajetória aparente do Sol no céu faz com que o tamanho e a posição das sombras se modifiquem durante o dia. As sombras também mudam de posição e tamanho, dependendo da época do ano e da região do planeta. Observe os formatos e as posições da sombra de uma pessoa em São Paulo, que fica no hemisfério sul, e de uma pessoa em Paris, que fica no hemisfério norte. Às 16 horas do dia 23 de setembro, início da primavera em São Paulo e do outono em Paris. Então, observamos aqui a sombra em São Paulo e a sombra na França, ambos no mesmo dia e no mesmo horário. O formato, a posição e o formato das sombras mudam ao comparar as localidades dos hemisférios norte e sul. No início da primavera em São Paulo, a trajetória do Sol tem uma inclinação ao norte e em Paris, uma inclinação ao sul. Observamos o céu à noite e podemos perceber que as estrelas, os demais astros, também mudam de posição conforme a Terra gira ao redor de si mesma. Por exemplo, a constelação do Cruzeiro do Sul pode ser vista em diferentes posições durante a noite. Além disso, dependendo da localização do observador no hemisfério sul ou hemisfério norte, algumas das estrelas podem não ser vistas. A constelação do Cruzeiro do Sul, por exemplo, pode ser vista apenas no hemisfério sul. Observe as diferentes posições das estrelas de acordo com o horário e o local. Então, nós temos aqui nós temos as constelações, tá? Então, nós temos aqui a Centauro, Cruzeiro do Sul, aqui no hemisfério sul, em São Paulo, às 19 horas. Temos aqui, em São Paulo, no hemisfério sul, às 23h45. Conforme a Terra vai fazendo o movimento de rotação, as estrelas também mudam de posição. E aqui em Paris, na França, no hemisfério norte, às 23h45. Então, observamos aqui as diferentes visões das mesmas estrelas. Algumas não aparecem devido à posição no hemisfério.
No hemisfério sul, a posição da constelação Cruzeiro do Sul muda durante a noite, conforme o movimento da rotação da Terra. No hemisfério norte, ela não é vista e outras constelações, setas vermelhas, aparecem em posições diferentes. Então, nós temos aqui descritas bem as que mudam de posição, tá? Dependendo do hemisfério em que você se encontra. Então, pessoal, isso é apenas uma introdução dos assuntos abordados em ciências, certo? Então, são essas páginas a serem tratadas. Até a próxima aula.